Olá, boa noite a todos. Como vocês estão? Todos bem? Como é que foi o sábado de vocês? Foi bom? O meu foi bom. Gente, hoje nós vamos de caso criminal. Passei aqui para contar um caso para vocês. Muita gente já conhece, outras pessoas talvez não conheçam, não saibam desse caso que aconteceu em Goiânia. E hoje eu vou contar com as minhas palavras, né, gente? Cada um tem o seu jeito de se expressar e de contar. Quem é esta pessoa de quem eu vou falar? Esta mulher é uma mulher chamada Amanda. Ela tinha 31 anos, ela morava em Itubiara, acho que é esse o nome. Ela é advogada e também se dizia psicóloga, né? Mas advogada porque ela foi formada no ano de 2016. Amanda era uma moça bonita, de rosto expressiva, rosto delicado, né? Uma mulher que chamava a atenção dos homens. E foi numa viagem para Pirinópolis que essa Amanda conheceu o Leonardo, um médico da cidade. Ele era morador de Goiânia, mas atende em Brasília, nos arredores de Brasília, num lugar chamado Valparaíso. Os dois se conheceram, começaram a trocar telefone e marcar encontro, até que começa, segundo ele, um relacionamento mais sério, né? Eles começaram a namorar. E o namoro não foi muito longe. Ela, dentro de um mês e meio, ambos terminaram o namoro. Ela parecia aceitar, assim, né, o término do namoro. Mas, assim que eles terminaram o namoro, é dito pela mãe do Leonardo, que é o Leonardo filho, né? Porque tem o pai que também é Leonardo. Então, um é chamado de Leozinho, o médico, e o pai Leozão. Ambos se chamam Leonardo. Leonardo filho, né? O Leonardo pai. E a Amanda, ela terminou esse namoro. Quando ela terminou esse namoro, ela começou a perseguir essa família. Ela criou vários perfis fake para perseguir ou então ex-namorado. Mas não se contentando só com isso, ela num ataque de fúria, de ódio, talvez se sentiu rejeitada pelo namorado, sei lá, e ela ceifou a vida, tirou a vida de duas pessoas da mesma família. E agora nós vamos falar sobre o caso. O namoro de Amanda com Leonardo acabou. Só que no mesmo dia que ela terminou o namoro, segundo a mãe dele, ela dormiu na casa dela, na casa da Eliane, que era a mãe do Leonardo, mas ele estava em Brasília, né, exercendo a sua profissão medicina, e ela dormiu lá, né, e ela começou a espalhar a notícia que ela estava gestante. A princípio, ela não contou para o namorado, ela passou uma mensagem no perfil no telefone que não era o dela, né? Dela, e disse, ela simulou uma mensagem, como quem diz assim, alguém falou para o Leonardo, parabéns, papai. E ele falou que não entendeu muito, né? Que ele não sabia que ela estava grávida. E depois ela começou a passar mensagem em cima de mensagem e ameaçar ele e dizer que sabia segredos, coisa que ele fez errado no hospital, aquela coisa toda, né? O caso chegou a um ponto dele ter que fazer uma denúncia e na polícia fazer um BO, né, na Delegacia de Crimes Cibernéticos, para poder saber quem estava enviando essas mensagens, essas ameaças para ele. E até então ele não sabia. Foi depois disso que ele descobriu, ele foi saber o resultado das investigações e o delegado, sem ele, nem ele falou o nome de ninguém, né? Ele falou que tinha teve duas namoradas, um relacionamento longo e outro curto, mas que ele não acreditava que seriam essas duas pessoas. Só que a surpresa para ele foi quando a pessoa que investigou, o investigador, disse: mas todas essas mensagens vêm de um celular de Amanda Partata, e era a ex-namorada dele. E tá, terminaram, ele ficou sabendo da gravidez, ele disse que ia apoiá-la, que ia cuidar dessa criança no seio da família, que essa criança ia ser amada. A criança eu acho que era uma gravidez recente, se ela namorou um mês e meio, então a gravidez era muito recente, mas ela já sabia
ela já tinha ido ao médico para saber o sexo da criança, que segundo ela era menina. Seria uma menina que já tinha o nome de Maria Júlia, ela chamava a criança de Maju. E essa gravidez, né, ela, na minha opinião, tá, gente? Agora eu vou dar uma opinião pessoal aqui. Alguém, né, a Eliane, que era a mãe do Leozinho, do médico, ela falou que após ela saber que ela estava grávida, ela ficou totalmente obcecada, coisa de uma pessoa desequilibrada, né? Ficou obcecada por essa criança, só falava naquilo e fazia um ultrassom em cima de ultrassom, como ninguém sabe, né? Fazia e consultas daqui, exame para ele pagar dali, e ele só falava na Maju, falava 24 horas por dia, segundo a mãe do Leozinho, que ela não tinha outro assunto, ela estava ficando cansativa, segundo ela, né? Muito cansativa, muito obcecada por essa criança. Ela inventou um chá revelação, com pompas e circunstâncias, sendo que o namorado, o pai da criança, né? Não era mais namorado, não queria, ele não queria uma grande festa, porque eles estavam querendo economizar. E a mãe dele chegou a comprar enxoval completo e dar na mão dela, da Amanda, né, que ela queria do bom e do melhor. Inclusive ela falou para a mãe do rapaz que ela havia comprado um carrinho de bebê, né? Depois vocês vão entender que eu acho que ela tem um desequilíbrio, por R$ 8.000. E aí, né? É claro que a mãe a sogra, a que seria a sogra, né? A Eliane achava, isso não foi dito se ela era ou se ela não era rica, mas que ela assim, só queria tudo do bom e do melhor, né? E ela andava muito bem vestida, é dito ali pelo delegado que ela entrou numa loja, comprou não sei quantos mil só em vestido de gestante, e que morava numa casa, num condomínio de luxo, uma casa de alto padrão, isso antes de acontecer tudo o que aconteceu. A Amanda era essa era a Amanda que as pessoas conheciam, a mulher obcecada pela gravidez, a mulher que só falava, chegava a mandar foto da barriga de 1 mês e pouco já grande, né? Acariciando a barriga. E a Eliane disse que aquela era a barriga dela porque ela conhecia, mas não era, né? E aí a gravidez estava seguindo, segundo ela, né? Só que ela não se contentou só com o fato dele prometer que ia ajudá-la em tudo que ela precisasse. Inclusive, ele foi com ela consultar uma obstetra que ele conseguiu. Ele que conseguiu essa obstetra. Eu acho que é por isso que ele não ficou desconfiado. Eu não entendo como é que esse rapaz não notou assim que essa moça tinha um desequilíbrio. Ele não notou, talvez pelo fato dele ser um bom rapaz. Ele disse, né, que gostava muito de conversar com ela, que ela entendia de todos os assuntos, que ela era uma mulher que entendia de psicologia, de filosofia, e como ele gostava dessa parte também, desse lado, eles tiveram assim algumas afinidades. E aí agora eu vou contar a história, o que aconteceu depois disso. Agora que vem a história mais cruel, mais cabeluda. A Amanda, em um domingo, ela disse que ia na casa do Leozão, que ia ser o sogro dela, o que mais gostava dela e protegia ela, né? Que, na verdade, a família do Leozinho, todos protegiam ela, porque ela dizia que estava grávida, então todos davam apoio, todos eram solidários, todos eram carinhosos, né? Eles estavam zelando pelo bebê, que seria neto, seria sobrinho, então todos gostavam dela, né? E ela aproveitou isso para se infiltrar na casa da família, sendo que ela não era mais namorada, ela não tinha nada a ver com a família, ela estava gestando uma criança que seria filho do Leozinho. Mas ela aproveitou disso, né, que a família era um gente boa para se infiltrar lá. Aí um dia ela ligou para o Leozão e disse que ela iria naquele domingo, dia 17 de dezembro, levar um café da manhã e ela tomaria o café da manhã com toda a família. E foi feito. Ela foi num empório de Goiânia, segundo o delegado, um empório chamado Marista, que é muito famoso, e de doces finos. Ela comprou 4 bolos de potes, de potinho, né?
e comprou suco de uva e comprou pão de queijo, comprou algumas coisas gostosas para levar para o café da manhã. Chegando lá, ela preparou tudo, colocou à mesa. É dito que ela não convidou a Eliane, a mãe do Leozinho, não convidou, ela não sabia, tá? Ela não disse para ele também, para o Leozinho, que ela ia fazer esse café da manhã na casa da avó e do pai dele, e ela não disse. Mas ela convidou a outra irmã do Leozão, que é a Kênia Regina. Essa ela convidou, só que ela não foi. Ela não foi porque ela disse que tinha ido pedalar e chegou cansada e não foi. Mas chegando lá, ela preparou tudo, né? A dona Luzia estava na casa, a senhora de 86 anos, esposa do seu João, que também tinha 80 e poucos anos, a dona Luzia tinha Alzheimer, já não falava mais, e ela preparou tudo ali, colocou tudo na mesa e se sentaram na mesa para comer. Ela convidou o seu João para comer o tal bolo de pote. Ele falou que ele não queria porque ele era diabético. Ele não achou muito bom também que ela desse para a esposa dele, para a dona Luzia. Só que eu acho que ele ficou constrangido de falar para ela que não era para dar, né? E ele diz, o seu João, em depoimento, que ela estava dando o bolinho para dona Luzia, bolo de pote, com aquelas colherinhas pequenas na boca. Aí depois ela parou de dar na boca e, e ela começou a comer sozinha. Segundo o seu João, a esposa dele comeu só meio pote, porque ela já havia comido mingau, como café da manhã, que ela comia comida pastosa, né? Que ela tinha problema de saúde. Mas o Leozão, né, o pai do Leozinho, ele comeu um pote inteiro. E aí, logo em seguida, nisso também chegou um irmão do Leonardo, né? Que é chamam de Beto, mas acho que o nome dele era Agostinho Roberto ou Agostinho Alberto. Ele morava ali também, mas ele estava lá fora na chácara, ele morava no condomínio fechado, mas na saída tinha uma chácara, e ele estava pintando o caminhão. E aí ele disse que entrou dentro da casa da dona Luzia, da mãe dele, para pegar uma ferramenta no quarto dele. E aí quando ele passa, ele disse que não conhecia a Amanda, só de ouvir falar, mas pessoalmente não conhecia. Aí ele chegou, se apresentou, ela se apresentou, ele se apresentou para ela, e ela disse assim, já que você chegou, aproveita, vamos comer um bolo, vamos tomar um café. Aí ele disse, não, obrigada, eu não quero, porque daqui a pouco já é hora do almoço, senão eu não almoço. Foi o livramento dele, né? Aí depois ele disse que na hora ele já não saiu, buscou a ferramenta e saiu por outra porta. Então não passou mais pela mesa, porque isso ele ainda fala assim, no depoimento que ele deu. Se eu tivesse passado pelo mesmo local, ela teria dito, então leva um pote desse bolo para comer no caminho. E ela também comeu, só que ela comeu o que não tinha nada, tá? Porque a polícia analisou. E aí ela comeu, todo mundo, quem comeu, né? Comeu, a Kênia não quis comer, ficou lá na piscina tomando banho, eles parece que se encontraram na portaria. O Leonardo, o Leozão, ele ainda levou a Amanda, a mãe do neto dele, da neta dele, até um ponto onde ela poderia pegar um Uber. E ela foi embora, né? Aí mais tarde, alguém ligou para ela, o Léo, uma das vítimas, né, ligou para ela e disse que, olha, Amanda, eu estou passando mal desde que eu comi aquele bolo está com problema, ele tá estragado, eu e a minha mãe estamos passando muito mal, então a polícia mostra, né, o áudio que ele passou para ela, ele preocupado com ela, olha, você vai ao hospital, porque eu estou indo agora para o hospital tomar soro, aconselhado pelo filho dele, o ex-namorado da Amanda, aconselhou o pai a ir para o hospital tomar soro. Ali ele ainda estava conseguindo falar normal e tudo, né? Já diz que após uma hora já começaram a ter os sintomas do envenenamento, da substância que ela colocou lá. Ela comprou isso nesse empório, até por sinal esse empório foi bem prejudicado, porque as pessoas começaram a dizer, né, que eles tinham vendido bolo envenenado, bolo estragado, envenenado, porque aí e ele falou, vai logo para o hospital, porque você está gestante e você tem que ir para o hospital. Ela falou assim, eu também estou passando mal, mas eu comi só um pouquinho de cada um, eu comi pouquinho, então, mas não se preocupa não, que eu vou me cuidar. E me parece que ela ligou para o filho, o ex-namorado dela também avisando.
Daí, né, nesse inteirinho aí, que já estava todos muito nervosos com o passar mal do Leonardo e da dona Luzia, que era uma senhora de 86 anos, a Kênia estava na piscina, tomando banho de piscina, após pedalar, e o Leonardo chega na porta e diz: me leva para o hospital que estou passando mal. Chama o Beto, você me leva e o Beto leva a minha mãe, porque nós estamos passando muito mal. Ela estava com muita diarreia, muita dor de cabeça. A dona Luzia não falava e não dizia o que sentia, né? Mas o Leonardo estava com dor de cabeça, vomitando muito, com diarreia, e a irmã dele perguntou: nossa, mas o que você tem, afinal de contas? Ela disse que não achava que era grave, que era só intoxicação alimentar, mas logo tomava um remedinho em casa mesmo, já ia passar. Aí ele falou para ela: o que você tem, afinal de contas? Está sentindo o quê? Daí ela disse que ele olhou para ela e falou assim: eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. Eu estou sentindo algo muito diferente do que eu já senti. Porque, segundo a Kênia, a irmã dele, disse que ele não era pessoa de se queixar de nada. Nunca era uma pessoa saudável, nunca dizia que estava com alguma dor nem nada. Se dizia, não, se tinha, não falava. E aí, era uma intoxicação alimentar. Levaram ambos para o hospital. O Beto, o irmão do Leonardo, falou assim, que no caminho, da viagem até o hospital, no percurso que era perto, ele dizia assim: vamos logo, que eu não vou aguentar, estou perdendo os sentidos, eu não estou bem, e dizia que ele botava um líquido pelo nariz. Né? Aí o Leozão, ele era policial civil, então os colegas dele, até ali era tratado mesmo como uma intoxicação alimentar, mas os amigos dele da Polícia Civil cogitaram de ser não ser uma morte natural, ser um envenenamento. Aí o delegado Carlos Alfama, que estava cuidando do caso, ele resolveu mandar a perícia para a casa dos Alves lá, né? Da família Alves, e para fazer uma perícia na casa. Os doces ainda estavam sobre a mesa, né? Quando a polícia chegou, os doces ainda estavam lá, né? Isso foi confirmado, né, que era envenenamento pelo a perícia que fizeram nos corpos. Né? Deu positivo, né? Nem vou falar o nome da substância aqui, porque eu acho que até é fácil comprar isso, né? Porque não é a primeira pessoa que a gente vê essa história. E aí levantaram a hipótese de ser um envenenamento e não uma morte por intoxicação alimentar, até porque o delegado falou que intoxicação alimentar, a pessoa demora mais para ir a óbito. Né? Até quem estava investigando, ela era lá um órgão lá que, né, que dá o óbito, laudo lá do óbito das pessoas lá. Ó, né? Ai, esqueci. CVO, eu acho. Essa é alguma coisa do tipo. E aí, levantaram a suspeita, ele mandou a perícia para casa, o delegado bem jovem, mas bem competente, mandou, e a perícia foi para lá, né, examinar tudo, e aí nesse meio tempo aí, a Amanda chegou lá. Olha, ela não foi, nem pode, né? A pessoa não pode se aproximar da cena do crime, mas ela foi. Parece que os peritos estavam lá periciando a casa, permitiram que ela entrasse, daí ela se apresentou lá como sendo ex-namorada do filho da vítima, e eles deram entrada no hospital, acho que ainda não era de tarde, ela era ainda pela manhã, ou após o meio-dia, mais ou menos, e faleceram os dois durante a madrugada. Primeiro o Leonardo e depois a mãe dele, que ele comeu mais, né, o bolo. E aí né, ao ser perguntado, o delegado, como é que ela se portou, a Amanda, na frente de todas aquelas pessoas que estavam lá periciando, ela falou, né, que ela tinha estado lá, que ela participou do café da manhã, que ela comeu o bolo, que comprou em tal doceria, deu o nome, até por sinal a dona da doceria foi interrogada também, né? Esse depoimento da dona da doceria eu não vi, porque tem muita coisa pública, né, desse caso, mas eu vi mais os depoimentos lá no tribunal, de algumas pessoas, vi podcast também de alguns familiares, de uma filha do Leonardo, porque ele também tinha uma filha chamada a Maria Paula, eu acho, que é médica também, irmã do Leonardo.
Diz que ela se portou como se ela fosse também uma pessoa que estava passando mal, né? Também que ela disse que comeu, que também não estava se sentindo muito bem, e aquela coisa toda, chegou lá com vestido de gestante azul, assim, bem, né? E não ficou, não se sentiu. Ele disse que ela estava muito tranquila, que é muito inteligente, ela é muito articulada. E aí ele disse que só na hora que ele pediu o celular dela, que ela queria ver o trajeto que ela fez para ir na doceria, qual caminho que ela fez, ela disse que ele entregou, mas quando ela estendeu a mão com o celular, mas quando ele foi tomar da mão dela, ela disse, não, você não tem direito de pegar o meu celular. Aí ela disse assim, ele falou para ela um direito que você tem, mas a partir de agora, depois desse seu nervosismo, você era só testemunha, e agora você é uma suspeita. E aí, né, eles, claro, pegaram o telefone dela com mandado e descobriram tudo que ela havia feito, né? Que ela era a única responsável pelas duas vítimas, que o seu João, que não quis comer, e o Beto, que era o irmão do Leonardo, também não comeu, eles também seriam vítimas, né? Mas diz que dos 4 bolos de pote, só 2 tinham substância. E ela sabia qual tinha e quais tinha, quais não tinha. Então, ela comeu o que não tinha, é claro, né? E deu para eles comer aquele que tinha. E aí, me parece que a Eliane, a viúva do Leonardo, ela tinha recolhido, antes de ser examinado, eu acho que ela tinha recolhido os doces de lá. O interrogatório dela foi um pouco longo por causa disso, que eles perguntaram muito, né? Talvez achando que ela tinha alguma intenção, não sei, faz parte da investigação, né? Aí ela disse que ela recolheu da casa, que estava circulando muita gente por lá, muitos familiares, já depois de ter periciado tudo, e aí ela disse que tirou de lá, estava dentro de várias sacolas, alguém tinha botado na geladeira, e ela foi lá na casa da mãe dela, pegou, levou para a casa dela, que ela disse que tinha intenção, ela não sabia de nada, que o ex-marido dela e a mãe dela tinham sido envenenados, ela achou que era uma morte, mas ela disse que ficou meio desconfiada, porque o companheiro dela falou, você não suspeita da Amanda, você não acha que a Amanda tem alguma coisa a ver com isso? Porque você não acha que essa gravidez da Amanda é muito estranha, que isso tudo é muito estranho? Ela disse assim, não fala assim, ela está gestante, não sei o quê, mas ele tinha um pouco de desconfiança. Ela disse que se a polícia não periciasse os doces, ela ia mandar em laboratório particular e ia periciar. Ela explicou direitinho, e aí foi periciado ali, né, que continha a substância em 2 dos potes, o resto não tinha. E o suco de uva estava tudo na mesa, quando, né, foi, porque assim que os amigos do Leonardo cogitaram de ser um crime, aí a coisa mudou de figura, deixou de ser uma morte por intoxicação, alguma coisa estragada, para ser uma cena de crime. E aí começou a investigação. Eu vi cada um dos membros da família prestar depoimento, né? O depoimento mais longo foi o do rapaz, do ex-namorado. Eles fizeram algumas perguntas para ele, assim, tipo, você achava a Amanda, você via alguma coisa na Amanda, assim, tipo se ele percebia algum desequilíbrio nela, alguma coisa assim? Era, né? Ela tinha um desequilíbrio, né? Porque alguém que fala 24 horas da gestação não é normal, né? Aí ele falou assim, olha, eu achava que ela era muito assim carente, muito assim, mas assim, não ser bem assim, não achava nada, achava ela muito inteligente, inclusive ele falou assim o que incomodava nela era uma coisa que não tem nada a ver com desequilíbrio, né? Tem, né? Tem. Que diz que ele tinha muitos amigos, né? Imagina, ele trabalhava, era médico e tinha amigas também. Então diz que a Amanda mal conhecia as amigas dele e já dizia que elas eram as melhores amigas dela e vivia dando presente caro, assim, muito caro, né? Ela ostentava bastante, segundo ali as fontes ali, né? Ela ostentava muito. E aí ele disse, né, que isso incomodava realmente ele, mas outra coisa assim, ele não lembrava assim de outra coisa. Também o término do namoro, ele não disse porque foi, né?
mas ela não aceitou esse término desse namoro, tanto é que ela tomou, olha a ação dela, né? Perseguiu o rapaz e ainda dar cabo de dois familiares, e a intenção dela era dar cabo da Kênia também, do seu João, e de todos que comessem o bolo, né? E do Beto também, porque ela convidou ela para comer. Só que ela, como diz o delegado, acha que ela queria dar cabo de toda a família. Porque ela nutria, não era um carinho, aquele carinho pela família. Quando ela foi questionada assim, você envenenou a família, você envenenou? Ela assim, não, jamais faria isso. Ela não confessou, tá? Eu não jamais faria isso, que eu amava aquela família. Daí ele falou, tudo falso. Aí começaram a investigar a Amanda, né? Ela passou, acho, por alguns médicos, porque ela estava gestante e não estava gestante. Tudo aquilo que ela mandava para a mãe do Leonardo, do namorado dela, ela mandava foto de que ela dizia, né? A Eliana falou que ela começou a ficar assim obcecada. Acho que ela mandava foto dizendo que ela estava sangrando, que ela já estava preparando o terreno, né? Para dizer que perdeu a criança. Ela estava sangrando, que ela estava doente, que ela estava com a febre 20 dias e que ela estava internada. No outro dia dizia assim, estava internada. Aí ela disse que começou a perceber assim, engraçado, quando ela está aqui conosco, ela está ótima. Ela vai para lá, para a casa dela, ela estava na academia e dizia que estava no hospital. Na verdade, ela não tinha nada, né? Até porque ela não tinha gestação nenhuma. Então, ela inventava isso, mandava fotos de ultrassom, mandava foto disso, foto daquilo, foto da barriga bem grande, com a mão acariciando a barriga. Tudo isso era invenção, porque alguém que está grávida, que namorou 1 mês e meio, não pode estar grávida de 7 semanas, como ela dizia, né? Ou seja, ela era mentirosa também. Ela era desequilibrada, mentirosa, e também, né, diz que exercia a profissão de psicóloga sem ser psicóloga. Isso foi provado que ela não era psicóloga, e depois que isso ganhou mídia, ela ainda foi apontada como golpista, que ela já tinha tido outros namorados e fez a mesma coisa, inventou uma gestação para mantê-los por perto, para poder extorquir. Agora, se ela realmente tinha um alto poder aquisitivo, não foi dito, né? Porque de repente essa casa que não era nem dela, ninguém sabe, mas ela disse para o delegado que eu vi, né? Ela disse no promotor que ela morava com a mãe e com a avó e que ela era advogada, mas ela não estava trabalhando como advogada, mas ela estava montando o consultório dela de psicologia. Isso ela falou, né? E essa família, gente, essa família ficou destroçada, né? Eu vi nos depoimentos a Kênia, que era era a irmã do Leonardo, né? Ela falou assim que o Leonardo era muito bom com ela. Toda a família era boa, mas diz que o Leonardo tinha muito cuidado com ela, né? Dizia para ter paciência com ela. Aí, quando ela chegou no condomínio para fazer o tal café da manhã, o café do mal, né? A dona Luzia também, ela disse, né, ela fingia que gostava da família, mas na verdade era outra coisa que ela sentia por essa família, não era carinho, não era amor, era ódio. E ela disse que ele recebeu, né, a gente vê a imagem dela chegando no condomínio e o Leonardo indo ao encontro dela, que ela cheia de sacola, ele dando aquele abraço apertado nela, o último dia dele, né, morrendo durante a madrugada do mesmo dia. Era um domingo que ela fez esse café. Eu imagino o choque que o rapaz que namorou com ela, o Leozinho, não teve quando ele descobriu quem era de verdade a Amanda, porque no depoimento dele, em nenhum momento, ele não falou nada de ruim dela. Falou dessas coisas dela pegajosas, assim, né? E a irmã do Leonardo falou, e a mãe do Leozinho também falou que ela estava chata, ela estava obcecada por essa criança, era Maju para lá, Maju para cá, Maju tá bem, não se preocupa, que ela disse assim, olha, Amanda, você está com febre 20 dias, o Leozinho marcou um médico para você, um médico no Albert Einstein, para você consultar, porque isso não é normal. Aí ela assim, não precisa não, a Maju está muito bem, eu estou bem, mas ela não tinha nada, né, gente? Olha só, a mente doentia dela, olha o que ela inventava.
né? Aí elas, segundo o delegado, ela falava, a maioria das vezes que ela falava que estava no hospital ou estava doente, ela estava numa academia, malhando. E aí ela disse, né, e ela fazer isso com a minha mãe, né, ela tirou a minha mãe de nós, a neta também lamentou muito, a neta que era médica, né, o falecimento da avó e do pai, porque ela destroçou a nossa família, né, destruiu. Aí ela ainda falou assim, eu não quero o mal dela, eu não estou desejando mal para ela, mas eu quero sim que ela pague por tudo que ela nos está fazendo passar, por todas as mentiras que ela disse, tudo que ela inventou, todas as histórias, porque foi um namoro muito rápido, né? É, é o tal negócio, é o perigo, né? É o perigo de uma pessoa como ela, né? É uma moça que sem equilíbrio nenhum, se infiltrar na tua família, por causa do mês e meio de namoro, já achava que fazia parte daquela família e vivia enfiada na casa ou da mãe do rapaz, ou da dona Luzia e o Leonardo. Eu acho que na casa da outra, da Kênia, ela ia, mas não era tanto. Eles, inclusive, a chegada da enxoval, todos os cuidados, né? Diziam que eu amar muito essa criança, aquela coisa toda, mas nunca existiu criança. E eles nunca desconfiaram. Eu me espanto, era o médico, eu acho que ele não via muito essa moça, após o término do namoro, né? Mas ele não desconfiar, a obstetra não desconfiar dela, uma vez pelo menos ela foi na obstetra, porque ele diz que foi junto com ela, o rapaz do namorado, né? Depois já terem separados, mas ele foi acompanhar ela. Eu não sei como é que ela teve coragem de ir junto com o namorado no obstetra, sendo que ela não estava gestante. E quem conseguiu a obstetra foi o rapaz, o namorado, porque isso foi uma pergunta que o promotor fez para ele. Essa obstetra, já tinham descoberto que ela não estava, né, gestante. Foi ela que arrumou ou foi você? Ele disse, não, foi eu, é a esposa de um amigo meu. E a mulher a médica não desconfiou, que ela não estava gestante, e os ultrassons, né, mas não tinha ultrassom, diz que, segundo a mãe do Leozinho, ela mandava toda semana 5, 6 ultrassom e pegava, né, porque ele que bancava, pagava, né, mas ela não fazia ultrassom, ela pegava imagens da internet, de tudo que ela mostrava da gestação, ela pegava imagens da internet, não tinha gestação. Aí isso já é o quê, né? Já é uma pessoa desequilibrada, uma mulher desequilibrada, né? Que ela não se contentou em perseguir um namorado com perfis falsos, isso, e ela ainda fez, né? Cometeu essa barbárie com os familiares. Esse caso, eu acho que muita gente conhece, né? Porque teve muita mídia, foi um caso, foi uma coisa cruel, hedionda, e ela não foi marcado o julgamento ainda, mas ela vai a júri popular. Quando for marcado o julgamento, assim que tiver o resultado, eu venho aqui contar para vocês como é que foi, né? Que por tudo que eles fizeram lá, os cálculos, né? É claro que a pessoa não fica 100 anos na prisão, acho que o máximo que fica é 40, né? Mas nunca fica, né? Mas ela tem possibilidade de pegar a pena máxima, até pelo o fato da dona Luzia ser uma senhora idosa, também, né? Isso aí já pesa também para ela, né? E até hoje a jovem advogada não confessou que ela foi autora dessa barbárie, não confessa. Aí fica lá afirmando que estava grávida de 17 semanas. Não nasceu ainda, foi mais de um ano, já faz um ano. Meu Deus, né, gente? Então é aí que entra o fato de a gente achar que ela é uma moça que tem um emocional ruim. Ela botou na cabeça que ela estava gestante, mas ela já fez de caso pensado, né? Assim como ela fez de caso pensado, ela pesquisou, né? Isso disso eu não falei, né? Ela comprou essa substância, ela pesquisou quanto tempo demoraria, o que, é que a pessoa sentia, quanto tempo levava até o óbito. Ela pesquisou tudo. Isso o delegado que fala, né, na entrevista, que estava tudo no celular dela, que algumas coisas ela apagou, mas mesmo o que tinha lá deu para provar. Uma pessoa trouxe essa caixa até o hotel onde ela estava, entregou nas mãos dela,
Mas o rapaz disse, o rapaz se apresentou voluntariamente, o rapaz que trouxe a caixa, só trouxe a caixa. Ela pagou, né? Pagou só um Pix para ele. E ele disse que a caixa tinha o nome dela, a nota fiscal era no nome dela, ou seja, é fácil comprar, né? Então, mas né, tem que ter muito cuidado para não falar o nome, porque é perigoso, porque não é a primeira vez, né? No outro caso do bolo também lá da dona Zeli, já é a mesma coisa, o mesmo tipo de substância. E ele disse que ela premeditou, porque quiseram provar, né? Quiseram dizer que ela estava doente, que ela tinha transtorno, alguma coisa assim, mas ele disse que na hora que ela premeditou tudo, ela estava muito bem, ela sabia muito bem o que estava fazendo, então, né? É claro que o advogado de defesa ainda vai tentar, porque cabe recursos ainda, né? Ela não confessa. Eu vi até o advogado de defesa dela falar, né? Mas ela vai ter que pagar pelo que ela fez. Porque, gente, não foi só uma pessoa, foram duas pessoas, uma idosa e o seu filho, né? O filho dela. E ainda tem a história da gestação mentirosa, tem a história dos golpes que ela já deu, o golpe da gestação, as perseguições contra o rapaz. A cabeça desse rapaz deve ter ficado muito mexida, né? Porque, querendo ou não, ele sabe que foi através do namoro que ele teve com esta mulher que resultou em toda essa tragédia, né? Mas quem pode saber, né, gente? Quem pode saber? Se olhar para a carinha dela, de boa moça, de anjinha, né? Com aquela carinha bonitinha, os cabelos bem arrumados, toda, né? Uma cara de uma mulher angelical, que de angelical não tinha nada, né, gente? As pessoas, né? O psicológico de uma pessoa dessa, ela, ela era uma mulher, talvez, que tinha alguma doença mental, assim, não estou dizendo que ela era louca, mas alguma coisa assim, ela pode até ser que ela tivesse, né? Mas segundo os exames, ela estava perfeitamente sã quando ela fez isso, quando ela sabia o que estava fazendo, né? Eles fazem todas né, esses estudos, essas pesquisas, né? Passou por psiquiatras, com certeza, para ver se ela estava no seu estado, porque se não tivesse, eles iam dar um laudo que ela tinha problema mental e ela ia para um manicômio judiciário. Mas ela está numa prisão, uma prisão de verdade, né? Só não sei se ela está em Goiânia, eu acho. Agora vamos aguardar o julgamento, gente. Vamos aguardar o julgamento, que eu quero vir aqui falar para vocês quanto ano essa pessoa pegou. É uma coisa assim tão, né, tão. A dona Luzia, pobre da dona Luzia, uma senhora de 86 anos, eu vi uma coisa que me entristeceu bastante, foi quando o seu João, o esposo da dona Luzia, ele disse que ela tinha Alzheimer, né? Então, ele que cuidava dela. Ele disse que ele que fazia as papinhas para ela comer, ele disse que ele cuidava dela, daí ele falou, ela tirou o meu amor de mim, que a gente era casada há 61 anos e alguns meses, né? Então, eu fiquei com bastante peninha dele, né? Ele sente falta que os dois viviam ali na mesma casa e ele cuidando dela, né? Na deficiência dela, na doença dela, e uma família bem estruturada, né? Assim, parecia uma família muito boa, muito. As pessoas muito legais, todas carinhosas, assim. Inclusive, eu achei a mãe do médico tão simpática, assim, tão, tão carinhosa com a nora. Então é isso aí. Eu volto assim que eu tiver mais notícia desse caso para atualizar vocês, tá bom? Vão lá, gente, me ajuda nesse nicho. Assista até o fim, deixa o like, que daí o YouTube entende que vocês gostam, vai recomendar para mais alguém, tá bom? Uma boa noite a todos. E bom domingo, né? Porque nós estamos no final de sábado já. Beijo.